Na hora que todo mundo se juntou contra ela, eu vi o demônio nela. Porque a minha tese de doutorado ganhou o prêmio da melhor tese do Brasil na área. Que nós desejamos segundo o olhar de um outro. E cabe a um filósofo, um pensador, depois extrair isso e formalizar, que é o trabalho dele. A religião vem do sacrifício. O mundo foi fundado em crime. E você está disposto a matar e morrer por isso. Tá começando mais um episódio do A Jornada Podcast, o podcast que eu criei como uma desculpa para conversar com pessoas mais inteligentes do que eu. E hoje nunca fez tanto sentido essa introdução que eu faço sempre, porque eu me sinto um Neandertal aqui, do lado do Maurício Rigg, e hoje a gente tá aqui com o Rigg. Como é que tá, Rigg? E aí? Tudo bem, Matheus? Tudo certo? Grande prazer participar aí do seu programa. Bom, hoje a conversa vai ser bem complexa, eu espero conseguir acompanhar aqui. Mas antes, da conversa, como vocês já sabem, seguinte, no final do podcast a gente vai ter algumas perguntas que a galera vai fazer ali pro Rigg, que são perguntas mandadas lá no meu grupo da galera que assina a minha Valete lá, e como vocês sabem, lá na minha Valete, quando você assina é R$14,90 por mês só, e você tem acesso às nossas análises econômicas semanais que a gente faz por lá, né? Então, não tem ninguém produzindo esse tipo de conteúdo aqui na bolha do MBL ainda, de análises econômicas e etc. Como vocês sabem, eu estou me graduando nisso, e eu tenho o João, que trabalha lá comigo, que é economista já formado, e a gente gosta de trazer estudos para a mesa, conversar de uma maneira um pouquinho mais profunda. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, assina lá, que você vai poder entrar no nosso grupo também, trocar uma ideia com a gente. Que ia falar alguma coisa? Não? Pode dar. Ah, tá. Então é isso aí, galera. Antes de começar, a gente tem o nosso quadro, que é o Maurício Rigg fora de contexto, no caso. E é basicamente para te perguntar algumas coisas que você não tá... Geralmente você vem aqui, fala de história e etc., fala dos temas ao qual você estuda. Eu queria perguntar alguma coisa mais do Maurício Rigg mesmo. Por exemplo, a primeira coisa que eu não sei como é que aconteceu é como você chegou até o movimento, como é que começou esse contato. E exatamente o que você está fazendo hoje junto com a gente, assim, para a galera entender, para o pessoal que não te acompanha tanto. Então, boa tarde a todos, um grande prazer, uma honra estar aqui com você, Matheus. Meu primeiro contato com o MBL foi via Martin Vasquez. Sim. Que é um amigo meu, nós somos colegas, já nos conhecemos já há algum tempo. Ele é um grande intelectual, assim, publicamente conhecido no Brasil. Um literato também, e me parece que o Martin chegou a fazer algum comentário a meu respeito para o Ricardo e para o Renan. Certo. Na época, já faz algum tempo isso. Faz 3 anos, eu acho. Foi logo depois que teve o escândalo com o Arthur Duval. Certo. Logo na sequência. Certo. Teve esse contato e aí eles marcaram uma live comigo. Assim, me chamaram. Eu já acompanhava o Ricardo no Twitter. Já acompanhava no Twitter, acompanhava algumas coisas que ele escrevia, gostava do Ricardo, assim, achava que ele também era um cara assim, bastante bem intelectualizado, um cara com muita cultura, bem formado. Então, eu já acompanhava, mas só pela mídia social, pelo Twitter. Mas depois, então, acho que o Renan entrou em contato e eu fiz aqui uma live com o Renan e com o Ricardo. Foi, acho que em junho. Legal. E aí, não sei, eles gostaram de mim, nós começamos a entrar mais ou menos, a conversar mais, a nos relacionar melhor. Aí também passei a seguir o Renan no Twitter, né? Sim. Comecei a acompanhar mais o trabalho de vocês. E temos amigos em comum, o próprio Paulo Cruz já era meu amigo também, eu trabalhei muito tempo já com a Realizações, que é editora, como tradutor e autor da... Você publicou livro? Publiquei 4 livros pela editora. Então eu conheci esse povo, e conheci o MBL. Aí depois teve a inserção minha no MBL, e desde então, depois os laços foram se estreitando, foram se estreitando cada vez mais, até o momento em que alguém aí no MBL, não sei quem exatamente, acho que foi até o Ricardo ou outra pessoa, me convidou para escrever na Valete. Logo depois que a Valete ela foi lançada, acho que depois de 3º ou 4º revista, eles me convidaram para escrever, eu aceitei, e aí sim
eles passaram a me conhecer melhor, via os meus escritos, meus artigos na Valete, e depois comecei a participar de outras ações, né? E os projetos com o MBL, mais ligado mesmo à Valete, né? Sim. Academia Valete, os projetos mais intelectuais e de cultura, não a vida política mesmo do MBL. Claro. Mas então é mais ou menos isso a história. Mas... E como é que é o seu campo de atuação na academia? Qual foi sua trajetória, assim, desde... A sua graduação é em quê? Assim, eu sou graduado em História pela USP. Certo. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, tinha a tua idade. Aham. Eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Eu fui fazer economia. Legal. Na FEA. Legal. Na Faculdade de Economia e Administração da USP. Fez? Então, eu entrei na FEA e fiquei 2 anos na FEA. Certo? Porque inclusive, eu tinha primos que tinham feito FEA, e foi uma época em que a FEA era assim... Foi a época do plano real. Então, os grandes economistas davam aula lá, era de tudo um prestígio, tudo um glamour. Devia ser sinistro, né? Era bacana. A Zélia Cardoso de Mello foi minha professora. Legal. Então, tinha uma galera lá de João Sayad, toda essa gente. O João Sayad, eu assisti algumas aulas dele de economia monetária no YouTube que tem disponível lá. Ele foi meu professor de macroeconomia lá na FEA. Então, mas aí que tá, eu comecei minha vida universitária na FEA, fazendo economia, para agradar meu pai. Ele era o quê? Meu pai era empresário. Né? Tá. Então, e a sua mãe? Minha mãe é promotora de justiça. Promotora de justiça. Mas, logo depois do segundo ano, eu vi que eu não gostava daquilo. Os aspectos que eu gostava da economia eram ligados todos à história com a teoria econômica, certo? Ou filosofia, né? E a economia mais hard mesmo, que era microeconomia, cálculo, matemática financeira, toda aquela outra parte, que é contabilidade, nossa, que eu odiava aquele negócio, né? Que era a parte realmente mais importante da profissão. Que é hoje né? Técnica, a execução do execução economista. Do economista, hoje é isso, a parte técnica mesmo, que envolvia muita matemática e muita contabilidade. Eu odiava, cara, não gostava daquilo. Aí eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu falei, não vou ser um bom economista, né? Não vou ser um bom economista porque eu não gosto de fazer isso, não gosto de trabalho, não quero trabalhar com isso, né? E aí eu saí e fui pra história, fui pra FEFELESH. Cara, são mundos muito diferentes, assim, muito diferentes. Eu imagino. É como se saísse, sei lá, como se você saísse da China e fosse morar nos Estados Unidos, ou vice-versa, sabe? Você tem... são outros ambientes, com outros símbolos, outra forma de pensar completamente diferente, né? A galera tem uma visão meio que tipo, é a universidade, lá é tudo esquerdista, não sei o quê. Cara, você vai pegar a fé, é um negócio extremamente equilibrado, as pessoas são muito mais... É muito diferente da FEFELESH, por exemplo, né? Como você disse, eles são dois ambientes completamente diferentes ali dentro. Sim, é tudo, até o ambiente mesmo, físico. Sim. Né? Até o ambiente físico. Você entra num banheiro da fé... É tudo limpinho, cheirosinho, arrumadinho. Sim. Você entra no banheiro da FEFELESH, é uma imundícia, cara. Eu achei. É um lugar horroroso. A gente fez aquele trabalho do MBL dos inimigos públicos, lembra? Eu não sei se você lembra disso. Eu assisti alguns episódios. Eu era um deles, né? A quantidade de banheiros aí de federais, cara, principalmente horroroso. Na área de humanas que a gente ia, era sinistro, cara. Então, aí eu fiz uma mudança radical de curso, né? Sim. De curso acadêmico, na minha formação. Mas eu era muito mais feliz na FEFELESH. Porque aí sim eu comecei a entrar em contato com temas e com estudos sobre os quais eu tinha uma adoração, assim. Adorava, né? Realmente eu vi que a história, estudos em história, dos mais variados tipos, não só a história econômica, mas a história cultural, a história religiosa, a história política. Eu adorava aquele negócio, né? A história das civilizações. E aí eu me formei pela USP, né, em História, e aí depois eu fiquei um bom tempo afastado do ambiente acadêmico, assim, porque eu fui trabalhar numa editora de uma escola de inglês, quer dizer, né, eu fui pro mercado mesmo trabalhar. Sim. Eu saí da FEFELESH assim meio... Eu dei aulas eu dei algumas aulas enquanto aluno da FEFELESH,
enquanto graduando, eu dei Tem algumas estágios, aulas, né? eu dei aulas de história no setor público, Aham, sim. escolas públicas, né? Sim. Principalmente escolas para colegial. Na época chamava colegial, hoje tem outro nome, é terceiro. Qual a idade que era, galera? É a galera que está indo na faculdade. São mais Já é o ensino médio, já. ensino no médio, caso. isso, ensino médio, chama de ensino médio, né? Então dei aula para o ensino médio em história, geografia e filosofia. Legal. Mas eu era aluno ainda, eu era graduando. Aham. Depois eu me formei e fui para o mercado trabalhar numa editora. Mas numa editora que fazia materiais de livros em inglês. Que era uma grande escola de inglês, ela tinha uma editora própria. Então fiquei alguns anos lá, dei aulas de inglês também, sabe? Aí eu viajei, fui morar na Irlanda, aí depois voltei. Aí, nossa, minha vida é cheia de coisas, assim. Abri um negócio, isso não interessa. Abri um negócio de computação. Pô, foi de inglês, computação... Fiz tudo. Aí depois eu me aproximei mais do Edson, que é o dono da Realizações, editora. Certo. E eu queria realmente retomar a minha vida intelectual. Porque eu estava assim, eu estava sedento, porque o que eu gosto mesmo é da vida intelectual, assim, minha vocação, Sim. Eu queria voltar, de alguma forma, voltar a trabalhar com a vida intelectual. Eu me aproximei dele, e aí comecei a trabalhar muito para também, né? Principalmente na área de tradução. Certo. E aí, inclusive, essa é uma área... A gente estava conversando com o Ricardo na última... Aliás, com o Paulo Cruz, sobre as edições que estão saindo do C.S. Lewis e da Thomas Nelson, que a galera tá reclamando que a tradução tá meio porca. E aí a gente tava conversando que a tradução... É uma arte. É um negócio, tipo, que não é você pegar ali e traduzir o negócio. Nossa, é uma arte. Muito complexo, né? Pô, Mas e aí? E aí claro, eu fui fazer tradução na minha área de atuação, em livros de história, livros de antropologia, áreas que eu estudava. Então eu tinha conhecimento do jargão, porque cada área do conhecimento tem sua própria terminologia, né? E tem sua forma específica de se expressar. Tem lá o economês, por exemplo, as áreas têm a sua... E você tem que mais ou menos dominar isso daí de alguma forma, né? E aí eu fui traduzir livros nessa área, e voltei, aí eu falei, eu vou voltar a estudar, vou voltar para academia. Aí eu comecei a fazer um mestrado em que era? Em Ciência da Religião, na PUC. Inclusive, meu orientador era o Pondé. Você e o Vasquez foram orientados ele é meu amigo, nós conhecemos, exatamente. Aí o Pondé foi meu orientador ali na PUC, e aí eu assim, via Pondé, via mestrado em Ciência da Religião, eu retornei à vida acadêmica. E como você... Por que você foi para a área de Ciência da Religião? Assim, ou foi uma inclinação mais que você pelo já tinha? Pondé. Mais pelo Pondé, porque eu tinha uma certa afinidade ideológica com ele. Porque eu não queria pegar um orientador de esquerda, um cara... Minha intenção primeira era fazer um mestrado na própria área de História. Sim. Mas eu também sempre gostei muito de estudo comparado às religiões. Sempre gostei muito dessa área, que envolve história, bastante história. Sim. Né? E aí, conversando com o Pondé, ele falou assim, vai lá, faz lá a prova, não sei o quê, se matricula, e para você fazer o mestrado comigo, né, em Ciência da Religião. Eu falei, beleza, eu vou. Acabei indo. E aí fiz um mestrado com ele, defendi a minha tese, aí escrevi um livro. O primeiro livro foi um livro que o Pondé mesmo, ele foi um livro encomendado. Porque o Pondé e o Edson, eles tinham um projeto editorial de lançar alguns autores, livros introdutórios sobre alguns autores essenciais para o público conservador. Por exemplo, autores como o Roger Scruton, autores como Thomas Sowell, autores como Theodore Dalrymple, todos esses autores que eram pensadores conservadores, desconhecidos para o público brasileiro, certo? Até então, eles pensaram em lançar um projeto que seria uma introdução ao pensamento desses autores. E eles convidaram alguns escritores da nova geração, novos, para escrever sobre esses autores e lançar pela E aí eu comecei minha vida como escritor, como autor, via esse projeto da O Pondé mesmo me convidou, e aí o Edson formalizou, né? E aí eu fiz meu primeiro livro, não foi nem sobre história, nem sobre religião. Meu livro foi sobre o pensamento do Theodore Dalrymple. Porque te jogaram, assim... Foi pago, tudo foi, assim, foi uma encomenda. Mas meio que você foi... Eu fui iniciado, assim, no mundo autoral desse projeto,
que foi uma parceria entre Porque o era Edson... tipo, estamos fazendo um projeto aqui, você vai ser um bom cara pra isso, vem aqui. Isso, tinha uma parceria entre o Edson e o Pondé. E aí eu comecei a trabalhar, aí depois eu terminei o meu mestrado, fiz doutorado, já logo, demorei acho que tem 6 meses, já comecei doutorado, né? Aí fiz o meu doutorado, também na área de ciência da religião, mas aí já com outro coordenador. O doutorado foi onde? Foi na PUC também. Na PUC também. Aí defendi minha tese, certo? Aí depois já tinha lançado algumas... Aí depois eu fui lançando vários livros. Fui escrevendo basicamente um livro a cada 2 anos. Legal. A partir de então, entendeu? Fui lançando um livro a cada 2 anos. Mas aí na área mesmo de história e religião. Que é a sua área mesmo. Que é a minha área. Antropologia religiosa e história. E fui lançando os livros. Aí depois fiz um pós-doutoramento na PUC. Na própria PUC fiz um pós-doutoramento. Ganhei bolsa, tudo pela CAPES. Porque a minha tese de doutorado ganhou o prêmio da melhor tese do Brasil na área. Que é uma área agregada. É Teologia e Ciência da Religião. Massa. Então ela ganhou o prêmio de melhor tese na área naquele ano. Então eu ganhei uma bolsa, fiz o pós-doutoramento na PUC. E com o pós-doutoramento, uma espécie de estágio, eu comecei a dar aula lá na PUC. Mas aí para o pessoal da pós-graduação. Entendi. Eu gostei bastante. Aí comecei a atuar como professor da PUC em pós-graduação, como estagiário. Sim. Tá, enquanto durou o meu pós-doutoramento, que foram uns 2 anos por aí. Sim. E só depois que eu fui conhecer o MBL. Tudo isso aconteceu antes do MBL. Para você ter uma ideia de trajetória. Assim. O pós-doutoramento foi em que ano, mais ou menos? Eu terminei meu pós-doutoramento em 22. 22. 21. Legal. 21. Bom, então vamos entrar então no tema do podcast, que eu queria trazer aquilo que a gente estava conversando antes, que é sobre... assim, eu vou primeiro querer que você introduzisse pra gente quem que é o René Girard. Tô pronunciando da forma certa? Como eu disse, vou me sentir um Neandertal aqui, porque assim, eu não conheço, eu sei que ele é o cara da teoria mimética, eu já ouvi alguns podcasts sobre, mas assim, eu conheço quase nada, esse que é o ponto. E aí eu queria que você explicasse quem que é ele, qual que é a importância do autor pra você, e como que ele te levou até a sua tese, sobre o que é a sua tese. Vamos conversar então sobre quem que é ele. Cara, eu vou te adiantar, se eu fosse falar realmente com certa qualidade sobre o Girard, sobre a obra dele, nós teríamos que ficar aqui umas 5, 6 horas, tá? Se um dia você tiver disposição para isso, eu tô disponível e acredito que a galera também. Porque então, é muita coisa. O Girard, assim, assim, grosso modo, na minha opinião, não só na minha opinião, ainda de vários intelectuais aí hoje que circulam por aí. Ele é um dos maiores gênios dos últimos 300 anos, certo? Por uma série de motivos, certo? Um gênio intelectual, assim, né? Ele é um gênio do porte, de um Isaac Newton, do porte de um Shakespeare, de um porte de São Tomás de Aquino. Tá. Ele tem a mesma envergadura, o seu pensamento e as suas elaborações teóricas têm a mesma envergadura desses grandes gênios da humanidade, né? Um Aristóteles, um Platão. Não estou exagerando, verdade. Bizarro. Então, falar da obra dele e do pensamento dele requer realmente assim, muitas e muitas abordagens e discussões até infindáveis, né? Mas assim, dando um resuminho, o René Girard é um francês, certo? Nascido em Avignon, que Avignon é uma cidade que fica no sul da França, que foi sede do papado durante uma fase da Idade Média. Durante o século XIV, o papado ele foi dividido. Havia 2 papas. Certo? Havia um papa em Roma e um papa em Avignon. Sim. Então, Avignon teve uma cidade com certa importância histórica para a Europa e para a França, certo? Inclusive tem um castelo papal ali, que é muito bonito, uma cidade medieval, né? Claro, hoje ela tem toda uma parte moderna, mas a cidade medieval murada, e ela tem uma importância histórica, a cidade, grande, a cidade de Avignon. E o Girard nasceu nessa cidade em 1923. Mas o detalhe é o seguinte, o pai do Girard era um historiador, e ele era uma espécie de curador e de administrador do castelo papal. Certo. Porque na época já era um museu, já tinha toda
uma função de ser um museu praticamente. Então o Padre Girard, ele cuidava mais ou menos do museu e do seu acervo, que é gigantesco. Então ele tinha uma... O Girard já nasceu numa família muito intelectualizada, só para você ter uma ideia, né? Sim. E nesse contexto de uma cidade... Ele nasceu em 23, depois... Ele é da geração realmente da Segunda Guerra Mundial. Quando o Girard, ele na idade adulta, 18, 19 anos, os alemães invadem a França. Sim. Certo? Sim. E tomam Paris, tomam a França. Então o Girard viveu uma parte da sua vida, da sua juventude, numa França ocupada pelos nazistas. Isso é importante para entender a obra dele, sabe? Porque as pessoas, às vezes, avaliam a obra do Girard como um pensador muito negativo, como se tivesse uma visão muito, muito negativa da humanidade. Sim. Mas não é isso, tá? É que ele realmente viveu numa época terrível e ele presenciou na pele o que é viver sob a ocupação de um regime totalitário absolutamente tirânico, certo? Até onde o homem pode chegar no seu exercício da tirania, no exercício da violência, no exercício do poder mal conduzido, né? E ele se forma como paleógrafo medieval, quer dizer, como especialista na leitura de textos antigos, principalmente medievais, em Chartres, em Paris, sob a ocupação nazista, olha só. Aí termina a guerra, né? A guerra termina na Europa em 44, certo? Em maio de 44. E ele já estava formado, né? E ele é convidado logo depois para trabalhar na ONU. Certo. Olha só, recém-criada. E ele olha para aquele ambiente extremamente burocrático da ONU e cheio de gente metida, né? Ele fala, isso aqui não é para mim. Ele rejeita. Olha só. Trabalhar na ONU. Que é o trabalho do sonho de qualquer pessoa. Sim. Ele rejeita. E ele é convidado, então, para dar aula nos Estados Unidos. Certo. Para dar aula de literatura francesa, que não tinha nada a ver com a formação dele. Ele é formado para dar aula de literatura francesa nos Estados Unidos. Ele falou assim, eu vou. Tá. Eu vou, eu quero ir para a América. Ele queria ir para a América também, ele queria conhecer a América, ele queria sair da Europa. Sim. E ele vai para os Estados Unidos, em 47, certo? E vai dar aula numa cidade de Indiana, nos Estados Unidos, de literatura francesa, certo? Para alunos americanos. Aí chega lá, ele faz o doutorado dele, lá nos Estados Unidos, aproveita que está lá, faz o doutorado, defende a tese dele, né? Ele cumpre todo o circuito acadêmico, né? E começa a dar aulas lá de literatura francesa. Mas ao dar aulas de literatura francesa, para o público americano, ele se vê obrigado a recuperar a leitura de livros que ele há muito tempo não lia, certo? Como a gente aqui, você lê Machado de Assis na escola, depois você nunca mais lê Machado de Assis, certo? Sim. Você lê esses autores, os clássicos da literatura, quando você é jovem, e mais por exigências escolares, né? Sim. E ele começa a retomar a leitura de vários autores franceses importantes, Flaubert, grandes escritores franceses, né? Proust, todos esses caras, né? Mas como ele é um gênio, ao retomar essas leituras, ele começa a perceber algumas coisas, cara. Ele começa a perceber que esses autores, todos esses autores, Flaubert, Proust, mas também não só franceses, né? Shakespeare, Dostoiévski, Cervantes, né? Todos esses grandes autores da literatura mundial, universal, esses caras, eles sabiam de alguma coisa em comum. Eles sabiam de alguma coisa que as pessoas não sabem. E é por esse motivo, dessa coisa que eles sabiam, que ninguém sabe, assim, não é que ninguém sabe, as pessoas não articulam, assim, as pessoas não raciocinam sobre isso, não tem um pensamento formal sobre isso, né? É por isso que eles eram geniais. Porque eles tinham esse conhecimento sobre algo que, em geral, escapa às pessoas, mas que, no fundo, domina a vida de todo mundo. Certo? E o que era isso? Então, a formalização desse algo que ele descobre na literatura, pela literatura, certo? Que ele vai chamar de literatura romanesca, certo? Na recuperação desse algo, na extração desse algo, ele vai formular a teoria dele, que é a teoria mimética. Sim. Certo? Daí chega naquela primeira questão que é do desejo... Exatamente.
Pode falar. Não, eu não sei, eu preciso que você fale. É uma questão do desejo mimético, isso, né? Ele deseja por um terceiro, isso, e etc. Ele vai dizer o seguinte, olha, todos esses autores romanescos, todos eles, de Cervantes até Dostoiévski, todos eles tinham plena consciência, claro, eles não formularam isso filosoficamente porque eles não eram filósofos, eles eram escritores de livros de ficção. Sim. Certo? Então eles não tinham isso não está intuitivo. Isso assim. Não está explicado de maneira didática na obra deles. Mas isso está presente na boca dos personagens, Sim. das situações. E cabe a um filósofo, a um pensador, depois extrair isso e formalizar, que é o trabalho dele. Certo? Então, para ele, todos esses autores, de Shakespeare a Cervantes, de Cervantes a Dostoiévski, passando por todos eles, o que eles sabiam? Eles sabiam que o desejo é mimético. O que significa isso? Que nós desejamos segundo o olhar de um outro. Sim. Esse outro com um maiúsculo. Esse outro é um grande outro, que são todos os outros. Certo? Esse outro é tua mãe, teu pai, teu irmão, teus amigos da escola, a mídia, todos os outros que te influenciam, mais ou menos. São tipo as suas referências... As pessoas que suas referências, as mais próximas e as nem tão próximas. E esse outro vai mudando ao longo da vida, né? Na sua intensidade, ok? Então, ele falou, nós desejamos segundo o desejo de terceiros. É sempre assim, os nossos desejos não são espontâneos. Nós pensamos que são. Sim. Nós temos a ilusão de que nossos desejos são espontâneos. Sim. Que você quer aquilo porque você sempre quis. Sim. Certo? Quando isso, na verdade, isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Tem aquela questão da criança, né? Que quando ela tá na escola, ela não sabe o que ela deseja, mas aí tem o amiguinho dela chegou com um boneco. Exatamente. Um boneco que aí do nada ela quer aquele boneco. Exatamente. Porque um terceiro designou pra ela. Mas aí continua aprofundando aí, que tô gostando. Então, ele percebeu isso, quer dizer, nesses romances, os caras, eles, nos seus enredos e nos litígios entre os personagens, sempre há esse problema da triangulação mimética. O desejo ele é sempre triangular, certo? Tá. Você tem um sujeito que deseja, certo, um objeto desejado e um mediador. Esse mediador é um outro sujeito, certo? Que em geral você tem em alta conta, em boa referência ou não, mas alguém que te influencia. Você sabendo disso ou não. Sim. Pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um amiguinho, pode ser de maneira meio inconsciente. Você toma aquela pessoa como um modelo e ele que é o mediador do seu desejo, certo? Então, nessas histórias, desses romances, você tem um problema sério, porque a mímese, certo? Essa imitação, ela vem sempre via um mediador. Tá. E esse mediador, nem sempre ele está disposto, ele é o cara que designa você, ele é o cara que designa, mas ele também pode ser o cara que obstrui. Tá. Certo? Tá. Então, aí a coisa começa a complicar, porque você tem uma série, porque a mímese, nós somos altamente miméticos, certo? O ser humano é altamente mimético, quer dizer, o que significa que nós somos muito condicionados ao mundo do conhecimento, ao mundo do aprendizado. Sim. Nós aprendemos mais rapidamente de maneira muito mais eficiente e eficaz do que qualquer outro animal, porque nós somos muito mais miméticos. Nós imitamos. Nós imitamos muito bem. E ao imitarmos muito bem, nós aprendemos muito bem. A gente aprende imitando, né? Exatamente. Os gregos já sabiam disso, os filósofos gregos, Aristóteles já falava sobre isso. Quer dizer, a arte do aprendizado é a arte da imitação. Sim. Certo? Tanto é que a filosofia grega sempre disse, olha, imite os grandes modelos. Se você quer se elevar, você quer ser um pensador, um filósofo, você tem que adotar os maiores modelos, em todos os sentidos. Na literatura, na arte, na política. Então, é na adoção dos grandes modelos que você se forma um grande homem. Sim. Certo? E essa adoção dos grandes modelos significa imitar os grandes modelos. Quer dizer, esse é um conhecimento tácito mesmo, que vem desde a filosofia. Só que o Girava fala o seguinte, o problema é que a filosofia parou aí. Certo. A filosofia tomou a mímese
Isso é um aspecto positivo, que é esse, que é do aprendizado. Certo. E se esqueceu de falar para as pessoas que é um aspecto negativo na mímese. Que, ao mesmo tempo que a mímese nos leva ao mundo do aprendizado, ela nos leva ao mundo do conflito. Certo? Porque, por um exemplo, o saber em geral, não? Mas também, o saber ele é algo que você disponibiliza com mais facilidade. Certo? Um professor para mim de português vai te ensinar o português, vai te ensinar a língua. Então ele vai mostrar para você o que você tem que fazer para aprender português. Sim. E você vai imitá-lo. Ele vai te oferecer um conhecimento que ele tem, certo? De maneira mais ou menos gratuita. Porque o objeto em questão, do desejo, que é o aprendizado da língua portuguesa, é um objeto amplo e acessível a todos. É um objeto que tem uma oferta infinita. Sim. Certo? Sim. Ele é aberto. Agora, nem todos os objetos do nosso desejo são abertos. Alguns são altamente restritos. Por exemplo, uma pessoa, uma namoradinha. Certo? Ela não pode se dividir em milhares de pessoas iguais e se oferecer para todo mundo. Sim. Ela vai ter que ser exclusividade de alguém. Sim. Ou um cargo. Sim. Numa empresa, certo? Uma posição em algum lugar. Sim. São objetos de desejo. São objetos de desejo eles não podem ser infinitamente compartilhados. Como em geral acontece com conhecimento. Nem sempre, mas em geral. Certo? Então o que acontece? Quando você tem um objeto de desejo que não pode ser infinitamente compartilhado, certo? Ele se torna um objeto de disputa. Certo? E aquele mediador, que em geral está lá para designar para você o que é desejável ou não, ele pode ao mesmo tempo, se esse objeto de desejo ele for restrito, ele pode ser o seu adversário. E será. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos supor, você sai de um ambiente positivo da mímese e de um ambiente negativo, um ambiente potencialmente gerador de violência. Sim. Certo? Porque é um ambiente, quer dizer, gerador de competição. No caso, um território é um objeto limitado, escasso. De desejo que vai ser conflito, vai ter conflitos ali para dominar aquele território. Né? A política, de maneira geral, então, quando você entra nessa ordem, nessa questão mimética, a política é um desses objetos restritos que geram conflito. Tudo já vai mostrar que tudo na vida, qualquer coisa pode se tornar objeto de disputa. E ele falou que o mais impressionante de tudo, esse é o mais impressionante, e que esses autores romanescos descobriram, a partir de determinado momento, porque o ser humano começa a disputar tudo. Nós somos animais altamente competitivos, como nenhum outro animal na natureza. Certo? Nenhum outro animal é tão competitivo como o ser humano. A nossa competição é tão aguda que nós nos matamos por ela. Certo? Poucos animais, poucas espécies de animais se matam entre si, poucas. Entendi. E mesmo assim, raramente, em alguns momentos muito específicos, em acasalamento e disputa por território, mas raramente dá em morte. Em geral, o macho alfa ele se sobrepõe e o outro recua. Às vezes tem morte, mas é mais raro, certo? Muito mais raro. Mas conforme os animais vão se tornando cada vez mais miméticos, essas disputas elas se tornam cada vez mais gregárias, que elas envolvem não só dois contendores, mas vários, facções. Por exemplo, entre os chimpanzés já existe isso. Isso é claro, os estudos, só você ler os livros. É impressionante. Você pega livros em primatologia, né? Que é estudo dos primatas, chimpanzés, orangotangos, bonobos, todos esses animais são considerados primatas. É incrível, cara. Os primatólogos, eles ficam aterrorizados com os chimpanzés, eles formam facções. É bizarro. O grupo se divide, aí tem duas facções, e uma facção começa a se organizar. E eles têm funções. Isso, eles começam a organizar e eles começam a agredir a facção rival e a armar verdadeiras emboscadas. Sim. Eles isolam e tem uma inteligência por trás. Primeiro eles matam os mais fortes. Primeiro alvo
é o macho alfa da outra facção rival. Só que eles começam a perseguir o macho alfa da facção rival, conseguem isolá-lo, uma situação que tem que enfrentar vários outros, eles matam. Sim. E aí eles vão matando todos os outros. Aí vão matando todos os outros da facção rival, sobram as fêmeas mais jovens e eles pegam as fêmeas para si. Então, formam uma tribo mesmo. Exatamente, é um processo. Né? Esse tipo de comportamento altamente agressivo e predatório, baseado em mímese, já está presente no mundo dos primatas, certo? No nosso mundo, então, aí a coisa chega num nível absurdo. O ser humano briga por tudo. E aí eu já falo assim, começa a brigar depois, o nosso nível de mimetismo é tão alto, tão violento, tão agudo, que depois o ser humano começa a brigar não só pelas coisas em si, mas pelo que as representam. E aí tá o gênio de Ra. E aí que ultrapassa toda a filosofia grega até. É por isso que é mímese, não é só imitação, é mímese. O ser humano, ele não imita só, ele não compete só pelas coisas, mas porque as representam. Por exemplo, você não compete pelo cargo, exatamente. Você tem um cargo numa empresa, certo? Certo. Você quer ser convidado para chegar. Você é estagiário, você tem outros, sei lá, 4, 5 carinhas também estagiários que estão lutando pelo mesmo cargo, certo? Vamos supor, né? Num escritório de advocacia, isso é qualquer coisa, certo? E tá todo mundo ali querendo. Só tem um. Daqueles 4 vai ter um só que vai conseguir, certo? E aí as pessoas ficam brigando por aquilo, né? Aí começa a trapacear, começa a sabotar, tem um monte de coisa. Sim. Coisas positivas e negativas. Mas, claro, aquele cargo pode te dar um salário maior? Pode. Existem questões materiais objetivas. Existem questões materiais objetivas envolvidas, mas o que pega mesmo no ser humano nem é tanto isso. É o prestígio do cargo. Sim. Coisas como prestígio, coisas como status, coisas como ranking, coisas como hierarquia, esse sentido de superioridade, certo? É isso que vai envolver o ser humano emocionalmente de maneira muito visceral e aguda nas suas disputas. Sim. E é isso, no fundo, que move a própria economia, eu já ia falar. A economia, ela se move com base nessas representações, certo? Você não tá tão interessado assim enquanto você ganha. Claro, passar determinado nível de pobreza, é óbvio, certo? Que você possa comprar as coisas básicas. Você está interessado em ser melhor do que o seu vizinho, em superar o seu irmão, em ter reconhecimento. Sim. Seu pai te reconhecer como alguém de valor, entendeu? Mas todas essas coisas, elas são subjetivas. A questão da marca em si, tipo, de você usar uma camiseta de marca, isso não é... Sim, tudo. Um aspecto disso, assim, de... É um aspecto, claro, é um aspecto disso. Tudo é um aspecto disso. Né? Basicamente, todas as relações humanas e tudo que o ser humano produz, em termos de bens, de consumo, tem uma ligação com esse processo, certo? Então, o ser humano, ele vive num mundo absolutamente competitivo, em que as pessoas, elas brigam até a morte por reconhecimento. Certo. Basicamente. Certo? Você tem que ser reconhecido pelos seus e pelos outros. E você está disposto a matar e morrer por isso. Isso é uma realidade antropológica. E é uma realidade histórica. Raramente alguém vai poder falar assim, não, isso não acontece. Isso é o que acontece. Certo? E o Girard sacou como e por que isso acontece. Ok? Então, a partir daí, dessa primeira descoberta dele, desse primeiro grande insight dele, que é a teoria mimética, certo? Que é a mímese do desejo, ele vai ao longo da sua carreira tendo outros insights complementares a esse. Certo? E que vão dando à teoria dele um escopo, um corpo teórico muito consistente. Porque assim, já que as coisas funcionam dessa forma, e isso é basicamente inquestionável, certo? A segunda pergunta a ser feita seria então a seguinte, e ele faz essa pergunta, certo? Certo. Cara, quando ele faz essa pergunta, ele já está num momento da carreira dele já é bastante notório, ele já é o cara
conhecido. Internacionalmente reconhecido, claro, né? Já fez bastante com barulho. Com a primeira teoria. Com a primeira teoria, exatamente. Ele faz uma segunda pergunta. Já que é assim, já que o ser humano está disposto a se matar por símbolos e por signos, e se mata realmente por símbolos e por signos, como foi possível, então, que nós humanos vivêssemos em sociedade? Tá. Já que a mimes é tão aguda entre nós, certo? E o nosso grau de competição interno, intragrupal, é tão violento, como foi possível a humanidade não só prosperar, como constituir vida em sociedade? Então ele parte para responder essa segunda pergunta, na segunda fase do pensamento dele. E aí ele desenvolve a segunda teoria dele, a segunda, assim, ele dá um segundo salto teórico, que se chama a teoria do bode expiatório. Certo. Você já ouviu falar? Eu ouvi falar, sim. Eu sei que tem os 3 saltos teóricos dele, né? Na versão 4. O 4, que é sobre o que você trata na sua tese, né? Então eu ouvi falar, mas enfim, preciso que você desenvolva para eu entender o que é. Primeiro eu entendi mais ou menos. Aí... porque essa é uma grande pergunta. Eu falo assim, poxa, calma aí. Se nós somos muito piores que os macacos, certo? E nós nos matamos por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente mata, né? Porque todo mundo quer ser o cara. Sim. Certo? Sim. Então, eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Porque se a gente tem essa questão da mimesis, que é basicamente que gera essa necessidade de reconhecimento do ser humano, e isso faz com que a gente entre em conflito, como que porque toda a sociedade cristã ela foi construída sobre uma base que diz para você apontar no sentido contrário. Né? Mas exatamente. Porque o cristianismo ele diz para você que na real a glória não é para você, né? É para Cristo. Exatamente, então, o desfazimento disso. Vai no outro sentido. Exatamente no outro. Né? Exatamente no outro. Isso tem alguma relação com talvez essa possibilidade de convívio? Tem toda a relação. A relação é exatamente essa. O Jean é essa relação. O Jean vai falar o seguinte, que nós pudemos viver socialmente o hominídeo, pegar lá o hominídeo lá atrás. Sim. Né? O hominídeo, foi possível aos agrupamentos de hominídeos constituir sociedade, vida em sociedade, e de alguma forma, em vários processos de tentativa e erro, em vários processos de ajustes internos que nós não temos como acessar, obviamente, hoje, esses agrupamentos acabaram criando o que nós chamamos hoje de religião. Certo. Certo? Quer dizer, põe entre aspas, tá? Porque é um outro conceito. Então, ao criar religião, certo? Esses agrupamentos humanos puderam, de alguma forma, estabelecer valores, códigos de conduta e procedimentos rituais que, de tempos em tempos, esvaziavam essa violência interna dessas sociedades. Entendi. Certo? E direcionavam essa violência para outros lugares. O que tornava possível a convivência em grupo. Certo? E essa foi a grande invenção humana, ele falou. A maior de todas. A religião seria tipo um atenuante de conflito. Isso. O Girard via a religião em termos eminentemente antropológicos, tá? Sim, sim. A religião tem uma função, é um mecanismo, certo? Esse mecanismo tem uma função. Qual é a sua função? Esvaziar a violência interna de um agrupamento e jogar isso para um outro lugar. E ao fazê-lo, tornar possível a convivência social nesse grupo. Sim. Certo? E aí, claro, nessa fase da vida dele, ele começa a estudar, assim, profundamente, tudo que é estudo de antropologia religiosa, né? Envolvendo ritos, tabus, mitos, de tribos do passado, de outros povos. Ele começa a fazer uma série de levantamentos de campo mesmo, para dar conta da invenção da religião. Certo. Certo? E ele chega à seguinte conclusão. Ele fala o seguinte, olha, as religiões mais primitivas, quando elas surgem nesse horizonte, vamos chamar de pré-histórico, lá atrás, né? Quando essas religiões primitivas elas surgem nesse horizonte pré-histórico,
elas assim o fazem em momentos de uma crise aguda, uma crise mimética, aguda, em que um bando qualquer de hominídeos, eles começam a se matar, certo? Por disputas internas mesmo, em geral por disputas de fêmea, mas não só disputas de fêmea, mas em geral disputas de fêmea, que é o que mais pega no primeiro momento, certo? E as retaliações mútuas, certo? Começa a acontecer. Claro, ele tá imaginando um cenário primitivo, certo? Ele falou assim, nesse horizonte primitivo, em que você tem esse nível de disputa entre os machos, certo? Aparece um momento, como nós somos muito miméticos, aparece um momento em que essa violência, ela é canalizada numa vítima, numa única vítima, certo? Certo. E no momento dessa canalização, nessa única vítima, essa vítima, ela é assassinada pelo grupo, certo? Sim. E ao ser assassinada, e ao ser despedaçada, certo? Ela, de alguma forma, ela funciona como um elemento catártico, de esvaziamento, e a partir desse momento que ela é assassinada, o grupo se restabelece em paz. Quer dizer, desse bode expiatório, desse assassinato coletivo, a partir dessa vítima imolada, esse grupo, ele se restabelece e volta a ter paz. Certo? Certo. Agora, você fala assim, cara, interessante, você fala, né? Muito interessante. Olha só. Vou dar um salto de milhares e milhares de anos. Tá. Olha só. Cara, o Girard não conheceu esse caso. Mas nós conhecemos. E um amigo meu que também estuda, um colega meu que também estuda a obra do Girard, escreveu um artigo sobre isso muito bom, depois eu recomendo para vocês. Acho que no começo dos anos 2000, não sei exatamente a data, mas acho que foi 2002, 2003, não me lembro exatamente. Ou final dos anos 90, não me lembro exatamente. No Guarujá, talvez você tenha ouvido falar do caso da bruxa do Guarujá. Nunca ouviu falar? Pior que não. No Guarujá, em São Paulo, tem o Guarujá, o município do Guarujá, e tem em volta do Guarujá você tem uma série de morros. Certo? Que é ali a própria Serra do Mar, né? Sim. Como da Serra do Mar, você tem muitas favelas ali, né? O pessoal até, inclusive, do tráfico. Sim. O Guarujá é uma cidade muito violenta hoje, um monte de problema lá. Bom, são comunidades pobres que vivem sob o jugo do crime, certo? São comunidades mais ou menos comandadas por criminosos, por facções, onde a vida é muito precária, é uma vida difícil, uma vida dura, uma vida sem muitas garantias. Então o nível de insatisfação pessoal, o nível de humilhações e de problemas que as pessoas têm é enorme, em todos os sentidos, certo? As pessoas são mal providas de tudo, mas principalmente de paz social. Tá tudo sempre por um triz. Quem vive em comunidade, quem já viveu em comunidade de favela sabe como é. Qualquer menor desvio pode gerar uma grande crise, certo? Um assassinato, um estupro, uma merda generalizada, certo? Em Guarujá, nessa época, nessa comunidade, começou a rolar um boato, que havia lá uma moradora, uma senhora, já idosa, começou a rolar uma fofoca, um boato, que essa moradora, ela era satanista, certo? E que ela sequestrava crianças da comunidade e matava essas crianças em rituais satânicos. Tinha uma mulher específica lá. Tinha uma mulher específica. Começou a gerar essa conversa entre as pessoas da comunidade. Primeiro porque era uma mulher, porque ela vivia sozinha, ela era isolada, ela fazia parte da comunidade, mas ela não era um membro assim ativo. Ela era esquisita. Ela tinha alguma característica que embora ela participasse daquele meio, ela tinha alguma característica que a diferenciava daquele meio. Entendeu? Sim. E essa mulher depois, ela vivia lá no meio daquele povo, certo? E ela chamava a mulher dos gatos, bruxa, não sei o quê. E começou... Em determinado momento, em determinado dia,
ela tá andando na rua e ela é identificada como assassina das... Desaparece uma criança e ela é identificada como responsável pela própria comunidade. As pessoas juntam, formam-se uma multidão em volta dela espontaneamente. Forma-se uma multidão em volta dela e essa mulher é assassinada. Ela é linchada ali. Ela é morta mesmo, paulada. Ela é morta paulada pela própria comunidade. Aí, claro, mas como nós não vivemos numa sociedade mais primitiva, nós vivemos num estado, supostamente um estado de direito, né? Sim. Estado-nação, veio a polícia, a mulher foi morta, chegou a polícia, aí abriu-se um inquérito, uma investigação, blá, blá, blá. Depois aquela criança foi encontrada, fizeram toda uma investigação e, claro, chegou-se à conclusão que aquela mulher, coitada... Era só uma mulher. Era só uma mulher esquisita. Uma mulher esquisita. Certo? Tá. Certo? E depois foi feita uma série de reportagens e as pessoas começaram a entrevistar as pessoas que tinham participado do linchamento. E aí que tá interessante. Essas pessoas que participaram do linchamento começaram a falar, poxa, na hora que todo mundo se juntou contra ela, eu vi o demônio nela. Eu vi uma bruxa, eu vi não sei o quê. Eu parti pra cima. E o mais estranho, depois que a gente matou a mulher, veio uma paz. Bizarro. É bizarro. Sim. Certo? Um sentimento de paz, um sentimento de que finalmente nós tínhamos recuperado a ordem. Nós vivíamos no caos. E nós matamos o responsável pelo caos. Ela era o responsável pelo caos. E aí acabou... O responsável pelo caos é aquela mulher. Sim. Ela era um mal encarnado. Nós extirpamos o mal. E nós restauramos a paz da comunidade e estabelecemos a ordem. Certo? E tem como estabelecer isso a nível mais cultural, macro, assim? Então, isso é impressionante, cara. Esse caso aconteceu no Brasil outro dia. Sim. Agora, você imagina o Girard extrapolando esse pensamento lá para os primórdios da humanidade e diz o seguinte, olha, as primeiras comunidades, quando elas começaram a se organizar ritualmente, começaram a se organizar como culturas que tinham uma religião comum, com seus mitos de fundadores, com seus tabus, com suas normas, elas assim o fizeram a partir de um bode expiatório. Certo. E foi esse bode expiatório que deu para a humanidade a condição de viver em sociedade. Porque esse mecanismo, uma vez criado, ele é capaz de se autorreproduzir ritualmente. Certo? Em sistemas sacrificiais, que você verifica pela história do mundo. Sim. Certo? Quase todas as religiões têm... Se você vai para o mundo arcaico, o mundo primitivo, quase todas as religiões têm sacrifício. Ele é um dado universal. Certo? Quer dizer, realmente, ele se configura dessa forma como sistema sacrificial de vítimas internas e externas. Essas vítimas internas são caracterizadas dessa forma, como bode expiatório. E as vítimas externas são caracterizadas como uma atividade militar, como guerra. Sim. Certo? Você canaliza a violência daí para fora dela. Então, o outro vizinho, o vizinho da outra tribo, do seu lado, ele é esse mal. Ele precisa ser extirpado, ele precisa ser escravizado. Certo? E assim as comunidades humanas começaram a operar a sua sociabilidade. Sim. Certo? Encontrando esses meios religiosos de canalizar a violência, de transferir a violência, de terceirizar a violência para elementos que podiam suportá-la, sem que a comunidade desabasse, certo? Que no caso seria esse bode expiatório. Todas essas versões de bode expiatório. Desde o bode expiatório individualizado até um bode expiatório macro, que pode ser um povo inteiro. Como aconteceu com os judeus na Alemanha. Ali foi um bode expiatório. Você tem um bode expiatório ali, mega macro, certo? Que, quer dizer, você tem a demonização de um povo inteiro para um outro povo. Certo? E a expiação desse povo inteiro. Então, aí deu o segundo grande salto dele teórico, né? Sim. Mas isso. Tem como a gente pegar num nível, por exemplo, as religiões elas surgem a partir desse bode expiatório, é isso? Segundo Girard, sim. O segundo Girard, a religião vem do sacrifício. Sim. E o sacrifício vem de uma vítima, de uma primeira vítima, certo? Que ela é assassinada. E do acobertamento desse assassinato, esse assassinato ele é acobertado, ele não é visto como um assassinato, certo? Ele é visto como um ato redentor.
certo? É que eu tô tentando encaixar um justiciamento. Sim. Entendeu? Um ato de justiça. Sim. Uhum. As pessoas elas vão se justificar a partir daquele ato de... Sim, essa pessoa que morreu, essa vítima, nós chamamos de vítima, né? Sim. Mas esse ser que foi morto, ele era o demônio. Sim. Ele precisou ser morto e a morte dele, da morte dele que vem a ordem. Só depois que ele morreu que a sociedade se tornou possível a vida. Antes, quando ele estava presente, a vida era um caos. Certo? A vida era um caos. Guerra, crise, todo mundo queria se matar. Depois que ele morreu, nós restabelecemos a ordem. Quer dizer, Sim. de fato, ele era o culpado. Só por esse... Você entendeu a lógica circular? Sim. E se você for... Já começou a estudar os mitos arcaicos, isso é impressionante, cara. Na hora que você começa a estudar os mitos arcaicos, e a narrativa desses mitos, você vê que a contrapartida é exata. Por exemplo, vou dar um exemplo. O mito fundador da cosmogonia mesopotâmica. Ok. Certo? Era aí que eu queria chegar. Como que essas... exemplos práticos de religiões que surgiram a partir disso, assim. Como algumas que isso aconteceu, por exemplo. Por exemplo, você vai lá para a Mesopotâmia. O contexto mesopotâmico é o contexto das primeiras civilizações da história, certo? Sim. O contexto da formação das primeiras cidades, do mundo urbano, e já o contexto de escrita, em que os primeiros estados aparecem, certo? A produção de grandes excedentes econômicos, o que nós chamamos de civilização hidráulica, que as civilizações do Oriente Próximo que foram formadas junto aos grandes rios, né? Sim. Na produção de grandes excedentes agrícolas e da criação das primeiras cidades na história humana. Então, o anteparo mitológico desse mundo todo, que é o mundo da civilização, quando ela surge, é um anteparo que tem as seguintes histórias. Por exemplo, tem a história de como você tem uma... A história começa assim. Você tem uma situação em que os deuses, eles se rebelam, certo? Os deuses se rebelam. Eles vão matar os homens. Sim. Ou punir os homens, ou alguma coisa do tipo. Certo? E para fazer isso, eles liberam uma divindade terrível, geralmente caracterizada como uma serpente ou um dragão, certo? Esse dragão ele surge das profundezas do oceano, do caos, certo? Sim. Ele se levanta do caos, essa serpente. Aí aparece um herói, que também é uma divindade, ele mata essa serpente, certo? Ele mata, ele derrota essa serpente numa batalha, numa luta entre titãs. Ele despedaça o corpo dessa serpente. Despedaça o corpo. E dos membros despedaçados, ele refaz todo o universo. Sim. E reordena o universo. Ou seja, na hora que você enxuga o subtexto, o que você tem aí? Você tem um mito que está dizendo o seguinte, que do corpo despedaçado de uma vítima que foi linchada, você tem o reordenamento de uma sociedade. Sim. Cara, isso é impressionante. Pois é. E aí vem esse Girard e consegue criar uma teoria que explica esse mito. Que dá sentido a ele. Um sentido lógico pra gente. Segundo os fundamentos da própria teoria, entendeu? Não. Aí você tem a grandeza do pensamento dele. Sim. E eu tava... Entendeu, né, Matheus? Entendi. E, inclusive, eu ia perguntar, porque eu tava tentando encaixar isso no cristianismo. Porque, inclusive, quando você vai pegar os pais da igreja, eles falam justamente que quando você pega essas crenças antigas, o universo ele geralmente é construído de deuses que morreram numa grande luta, só que no cristianismo não, né? Ou no judaísmo, que você tem um ente separado que criou o universo. Né? Inclusive eles vão dizer até que isso possibilitou, por exemplo, o estudo da ciência, porque não enxergava a matéria, o sol, por exemplo, como uma divindade, então você poderia estudar aquilo. Né? O que o Girard ele fala sobre o cristianismo, ou então, sobre o judaísmo? É bom que você vai... O bom é que você vai encaminhando as coisas. Agora... nessa sua pergunta, você tem a terceira fase da teoria dele. Perfeito. Então, certo? Exatamente. A primeira, a segunda, agora é a terceira. A terceira fase é exatamente essa. Em que ele começa, depois de formular a teoria do bode expiatório, que é essa, ele diz o seguinte, ele fala, olha,
Tudo isso que eu estou falando sobre o funcionamento expiatório das comunidades humanas, as comunidades humanas, elas conseguem viver em sociedade e prosperar enquanto sociedade, porque todas as sociedades humanas, elas têm de alguma forma um sistema expiatório. Todas. Qualquer sociedade humana, qualquer lugar, qualquer tempo, tem um mecanismo vitimário, um sistema expiatório que funciona. Senão seria inviável como sociedade. Certo? Ainda foi o seguinte, só que essa grande verdade, certo? Ela, em geral, ela é camuflada pela cultura. Os mitos, eles estão lá para, de alguma forma, camuflar e embelezar essa história. Sim. Certo? Isso até é um dado, da mitologia. Quem estuda mitologia sabe que os mitos, conforme eles vão envelhecendo, eles vão ficando cada vez mais suaves. Entendi. Mais bonitinhos, mais arrumadinhos. Certo? Na hora que você vai, em sentido contrário agora, na hora que você vai cavando os mitos e buscando as suas versões mais antigas, eles vão ficando cada vez mais cruentos e sanguinários. Entendi. É impressionante isso. Sim. É impressionante. Isso acontece, inclusive, não só com mitos, mas com fábulas. Inclusive fábulas infantis. Hoje é algo tranquilinho. Você pega uma por exemplo, as histórias da Disney lá, todas aquelas histórias consagradas que vieram daquelas antigas fábulas europeias. Na hora que você vai cavar essas fábulas nos seus contextos originários... Histórias horrendas, assim. Histórias horrendas. Histórias muito mais macabras, entendeu? Então, os mitos, eles tendem a embelezar e a maquiar todo um cenário expiatório altamente violento. Que é altamente violento. Sim. Porque, óbvio, as sociedades, elas têm de se entender, de se perceber como justificadas. Nenhuma sociedade vai falar assim, olha, essa sociedade aqui, nossa sociedade é ruim, nosso povo é mau e nós não funcionamos. Muito pelo contrário. Todas as sociedades se justificam. Todas se justificam, certo? Sim. Nós somos bons, nós somos honestos, nós somos justos, nossos inimigos são maus. Sim. Nossos inimigos são injustos, nossos inimigos são perversos, nós somos bons. Sim. Cara, todas as sociedades humanas. E não só as sociedades humanas, os grupos humanos, inclusive os grupos ideológicos. Certo? Todo grupamento ideológico se justifica, certo? E demoniza o rival. Sim. Aliás, a luta política é isso, né? Basicamente. Fazer isso, né? Então, mas já vai dizer o seguinte, que, sendo isso uma realidade, certo? É óbvio, principalmente em alguns contextos religiosos, teologicamente mais desenvolvidos, houve uma percepção crescente desse mecanismo. Certo? Ele vai dizer o seguinte, olha, isso que eu estou falando para vocês, que eu estou percebendo, contando para vocês essa história, eu não sou o primeiro a fazer. Não fui o primeiro cara no mundo que percebeu isso. Certo? Essa injustiça latente e esse fundo criminoso de todas as culturas humanas, isso foi percebido por outras mentes e por outras culturas na história do mundo. Principalmente, aí eu ia falar, principalmente pelos profetas hebreus. Sim. Eu falo assim, a profecia hebraica, isso a tradição espiritual, teológica, percebeu esse mecanismo e passou a denunciá-lo. Certo? Aí está a sua importância e a sua grandeza na história espiritual do mundo. Os profetas hebreus, todos eles, pelos mais variados motivos, começaram a entender isso que eu estou falando. Entender que o mundo foi fundado em crime. E que sua dinâmica de fundo é a perpetuação desse crime. Sim. E que isso é altamente injusto. E que isso precisa ser denunciado. E que a mulher tem que encontrar outros meios de viver e de pacificar sua vida social, não mais se valendo desse tipo de expediente. Sim. Certo? Então, aí claro, aí o pensamento dele vai começar a se direcionar e apontar para um sistema religioso específico, né? Que é o sistema hebraico-cristão, obviamente. Sim. E aí no terceiro salto dele, teórico, ele vai fundar, ou ele vai propor uma teoria que nós chamamos de antropologia da cruz. Sim. Certo? Claro. E aí é quando o pensamento dele se aproxima da teologia
para dizer o seguinte, fala assim, olha, todo o pensamento cristão e pré-cristão no hebraísmo, né, via profetas, no fundo, um longo discurso sobre a falência desse mecanismo, certo? E a falência definitiva desse mecanismo tem data, tem hora e tem nome marcado na história, certo? Que é com Jesus Cristo na sua crucificação, sim, e ele visto como Cordeiro de Deus, como imolado, etc, etc. E aí, nessa data, hora, há uma revelação completa e definitiva de todo o processo anterior, certo? E aí ele começa a explicar tudo novamente, mas agora segundo os fundamentos da própria revelação cristã, por assim dizer, né? Tá. Nesse terceiro salto que ele dá. E nesse momento, obviamente, quando ele faz isso, o Girard, ele faz isso num livro específico que chama Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, certo? Ok. O Girard tem mais de 30 livros escritos, mais de 30. Mas tem alguns livros capitais, que são os norteadores, né? Sim. São os livros que propõem as grandes teorias. O primeiro livro mais importante dele é o Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Tá. Em que ele propõe do desejo mimético. Desejo mimético. O segundo mais importante é a Violência do Sagrado, que ele propõe o mecanismo do bode expiatório. Certo. E o terceiro mais importante é quando ele propõe uma antropologia da cruz, que é Coisas Ocultas desde a criação do mundo. Certo. Que é lançado, eu acho que em 78, 79. Tá. Certo? Quando ele lança esse livro, Coisas Ocultas, e propõe uma antropologia da cruz, quer dizer, propõe uma hermenêutica cristã para entender toda a história do mundo, é óbvio que ele começa a ser mal visto, né? Sim. E aí ele começa a ser atacado por todos os lados, principalmente pela academia, porque aí ele, claro, é como se ele estivesse tomando um partido de uma religião específica e estivesse fazendo mera apologia cristã, certo? Então, e aí a carreira dele toma outro rumo, mas ele também é nesse momento que se torna uma personalidade também, muito conhecido, certo? Acontecem as duas coisas, né? É aí que tem o maior boom da carreira dele? É o maior boom como autor. Entendi. Todo mundo começa, porque até antes ele era um autor muito prestigiado e conhecido no mundo acadêmico. Outros acadêmicos iam Girard, certo? Discutiam o Girard. Aí ele vira mais... Aí ele vira um autor, aí ele vira um autor para o grande público. Pessoas começam a querer ler o Girard para entender o que ele está falando. Sim. Quer dizer, ele amplia muito o seu público leitor, assim, né? Depois de Coisas Ocultas. E é isso, quer dizer, e aí depois... E aí como é que é esse entendimento dele a partir do cristianismo, a partir da hermenêutica cristã, de todo o resto que ele tinha proposto já? Como é que se dá isso? Ele vai dizer basicamente o seguinte, falou assim, olha, de alguma forma... Em Jesus, e em todo o seu ministério, certo? Quer dizer, há uma inteligência divina ali, de fato. Certo. Porque na hora que você percebe todo o encaminhamento da vida dele, desde o início do ministério dele, a anunciação do reino, depois a paixão e a crucificação, certo? Todo esse percurso é uma revelação do mecanismo do bode expiatório. E ele está dizendo o seguinte, olha, a humanidade sempre fez isso, só que agora comigo eu vou encerrar esse processo. Eu vou encerrar, por que eu vou encerrar esse processo? Porque eu vou mostrar o quão injusto ele é, na minha pessoa. Uma espécie de autossacrifício, entendeu? Tipo assim, quando terminar esse processo, os caras estão me perseguindo, os caras querem me matar, os caras vão me matar. Só que quando eles me matarem, ao contrário do que sempre foi, mata a coberta, mata a coberta, mata a coberta. É isso que eu falo, que a mata é ao contrário, tipo... Por isso que eu estava tentando encaixar no cristianismo e eu não estava conseguindo, porque é ao contrário. Agora não é mais mata e a coberta, como foram todos os outros, certo? Agora é mata e revela. Sim. E revela a injustiça do mecanismo, quer dizer... Porque se fosse o caso de acobertar, Jesus seria um demônio. Sim, um malfeitor. Exatamente. Esse cara é um malfeitor, esse cara era péssimo. Sim. E ele causou uma série de danos para a sociedade. E quando ele morreu...
ele seria o motivo dos males da sociedade, mas nesse caso ele é o contrário. E quando ele morreu, nós pudemos reordenar nossa vida e tudo passou a ocorrer muito bem, o que justifica a morte dele. Mas não foi o que aconteceu, né? A morte dele foi vista como absolutamente injusta, certo? Então, há uma revelação. E uma revelação definitiva, porque ganhou proporções históricas imensas, né? Imagina, universais. Imagina, depois foi fundada toda uma fé em cima dessa história. Sim. Então, o mundo é dividido entre antes e depois, historicamente falando. E vai, nossa, né? Então, é isso. Sim. Então você teve um... E esse sistema que é denunciado, que no fundo é a questão da mimesis que gera conflito e depois... isso não seria meio que uma expressão do que o cristianismo chama de pecado original? Assim? Que é essa inclinação ao mal, sabe? Nesse sentido que eu tô querendo botar. Cara, a questão do pecado original é muito complicada. Porque é o seguinte... o pecado original... não é um entendimento, é um entendimento teológico cristão associado especificamente à teologia de Santo Agostinho. Sim. Certo? Muitos teólogos dizem que o pecado original é uma invenção de Santo Agostinho. Porque você tem, por exemplo, a história da queda adâmica, certo? Que está no livro de Gênesis, certo? Os primeiros capítulos de Gênesis. A história da queda adâmica, ela não é interpretada pelos próprios hebreus como um pecado original, certo? Tá. Essa é uma interpretação agostiniana, com seus prós e seus contras, ok? Certo. A história da queda adâmica, ela é interpretada pelos hebreus de uma outra forma. Aliás, se você for rigoroso, você vai identificar nos primeiros livros de Gênesis, Gênesis 1, 2, 3, 4, até Gênesis 11, certo? Porque Gênesis 12 já começa a história de Abraão, certo? Gênesis 12 começa Abraão, a história de Abraão, que é o que podemos chamar de projeto abraâmico, que já é uma outra coisa, que é uma virada muito importante. Mas de Gênesis 1 a Gênesis 11, o que você tem é uma série de quedas. Uma série de quedas. Você tem a transgressão de Adão e Eva, que é uma espécie de primeira queda, vai? Sim. Mas não para por aí. Você tem agravamentos. Aí você tem uma segunda queda, que é Caim. Que exatamente, que eu acho muito pior que a primeira, que é o assassinato de Abel por Caim, em Gênesis 4. Sim. Certo? Caim mata o seu irmão. É o primeiro fratricídio da história humana. Sim. Certo? Aí já tem um pouco do que você está falando. Por quê? E o Girard, ele estudou muito essa história. Ele tem muitos ensaios maravilhosos, textos maravilhosos sobre Caim. Eu recomendo que você leia os textos de Girard sobre Caim e o assassinato de Abel, né? Certo. Que é uma espécie de assassinato fundador. O que você tem aí? Você tem o cara mata o seu irmão, certo? Ele mata o irmão, mas ele não se arrepende da morte. Sim. Certo? Ele tenta se esconder primeiro. Deus, a divindade puta pericata é o seu irmão. Eu deveria conhecer. Imagina, eu tenho cuidado do padre do meu irmão, que, né? Ele se justifica, ele se desvia, mas é claro, a divindade sabe que ele matou. Só que o detalhe da história a partir do momento em que fica caracterizado que ele é o assassino, ele não é, ele é punido. Ele é punido, mas não na mesma moeda. Ele é expulso. Ele é expulso, mas com a seguinte ressalva: ninguém toca em Caim. Sim. Ele não pode ser vingado na mesma medida. Olha que interessante. A partir dele, a partir de Caim, você tem toda uma descendência, que é a descendência de Caim. Quem é a descendência de Caim? A descendência de Caim é a descendência que vai formar a civilização. Sim. São os ferreiros, são os caras produtores de arma, produtores de instrumentos musicais, produtores de joias, são os metalúrgicos, certo? Os caras que manuseiam os metais, que vão fundar os grandes impérios. O Caim, a descendência de Caim é a descendência de Babilônia.
certo? Sim, Ok? Que a linguagem é a linguagem do mundo, sim. é a linguagem do mecanismo vitimário, com seus grandes sistemas de violência Uhum, montados uhum, em grandes estruturas de poder. uhum, Então, por exemplo, na hora que você pega uma cidade, típica cidade mesopotâmica do mundo antigo, por exemplo, uma cidade como Uruk, como Ur, uhum, certo? Como Nippur, sim. como é que funcionava aquilo? Aquilo era de uma crueldade terrível. Uhum. Eram sociedades de senhores e escravos. Sim. Era isso. Era a cidade. Era... Basicamente, uma sociedade de senhores e escravos, Uhum. onde o poder era altamente verticalizado, pirâmides sociais, altamente verticalizadas. Os poderosos massacrando os fracos, Sim, certo? Sim, resumidamente. Sim. Claro que não era só isso. Tinha uma funcionalidade, tinha, sim, sim. mas Era algo bem sanguinário. Assim, é né? cruel, Uhum. cruel, terrível, certo? Então, você tem no livro de Gênesis, aí depois você tem o quê? Depois você tem uma terceira queda, que é quando os anjos eles se interessam pelas filhas dos homens Uhum. e criam os Nefelim, a raça dos gigantes, Sim. certo? Essa queda é fatal. Essa queda é fatal, é terrível. Essa é uma queda terrível, que provoca inclusive o dilúvio, Uhum. certo? Uhum. E ainda você tem uma outra queda que é a Torre de Babel. Sim. Certo? Quer dizer, olha só o número de quedas. Então, quando você fala em pecado original, cuidado. Na verdade, o que o texto bíblico está mostrando é um agravamento humano em quedas sucessivas. Quer dizer, a humanidade se vale dos seus saberes, dos seus poderes, para montar sistemas políticos, sistemas sociais cada vez mais opressores. Uhum. Certo? Irmão escravizando irmão. Então, a visão não agostiniana é que Adão e Eva não seria um pecado original, seria uma primeira queda e tem ali as suas sucessivas quedas até Gênesis 11. Eu tenho uma visão mais próxima, eu acho que essa leitura dos sucessivos agravamentos ela é mais completa. Agostinho era um gênio, tá? Para mim ele é um dos grandes teólogos da história, não é isso? Mas eu prefiro uma visão mais completa, que é uma visão inclusive adotada pela Igreja Ortodoxa, né? Que não compra muito a história do pecado original. Por exemplo, a teologia ortodoxa não tem pecado original. Entendi. Isso é mais católico mesmo, pela influência de Agostinho. Sim, sim. E tá. E aí, beleza, aí a gente chega então no quarto salto, né? Que daí é onde você desenvolve a sua tese, né? Não sei como é que você tá de horário aí. Eu vou terminar rapidamente, não precisa dizer muito, mas isso. Aí tem o último e quarto salto, do Girard, que é feito no último livro dele, que é o Rematar Clausewitz, certo? Certo. Que é a proposta dele de uma teoria da história apocalíptica. Já que essa merda... já que nós estamos nessa encrenca, porque é uma encrenca, né? Sim. Já que nós estamos metidos nessa encrenca aparentemente insolúvel, que é uma humanidade que não sabe fazer outra coisa a não ser competir e se matar. Sim. Certo? Vamos ser honestos, certo? Já que nós estamos metidos nessa merda desde sempre, desde os primórdios até hoje em dia. Me lembra aquela música do Titãs, né? O homem, como é que é? Tem uma música do Titãs que tem... Não sei. Então, desde os primórdios até hoje em dia, nós estamos metidos nessa encrenca. Já pensou o seguinte, né? No último desdobramento do pensamento dele. Você olha, nós temos... Esse é o nosso padrão. O padrão é esse, tá? O padrão é competir e se matar, competir e se matar. Ok? Claro, nós tivemos um ato de revelação no meio dessa história, certo? Com o próprio Jesus. Sim. Mas esse ato de revelação, claro que ele fez muita diferença, certo? Mas ele também não foi adotado. Não resolveu. Não resolveu. A gente continua se matando. Ele continua se matando, até depois da história da igreja. Sim. Certo? O Girard mesmo fala, olha, em certo sentido, o cristianismo fracassou. Também, certo? Porque matou um monte de gente. Porque veio a revelação, veio a história continuou. Inclusive, século XX, assim, o que é mais sanguinário que o século XX? Então, aí ele diz o seguinte, olha, já que é assim, é assim, e com o agravante de nós humanos termos nos capacitado progressivamente
na tecnologia, quer dizer, nós fomos, ao longo dessa nossa história de perdição, na violência, nós fomos nos capacitando militarmente cada vez mais. Se existe uma história de progresso no mundo, é a história do progresso das armas. Cara, essa é inquestionável. Você pode até questionar outros progressos humanos, mas o progresso militar jamais. Não tem como. Cara, da pedra, a míssil nuclear, a bomba atômica, você vê... Né? Sim. Então, nós, enquanto humanos, nós fomos nos habilitando a cada vez ter mais condições de nos destruirmos completamente. Não, é algo que algo lógico. Eu conversei com o Ricardo sobre isso no último podcast, que é tipo assim, né, a gente vive um período único na história da humanidade que a gente consegue hoje acabar com tudo. Né? A gente aperta um botãozinho ali e a humanidade inteira vai pro saco. Exatamente. Nós temos hoje a condição de destruirmos não só nós mesmos, como a todo o resto. Sim. Os animais, a vida como ela é, né? Então, eu já falo o seguinte, então, há um sentido da história apocalíptico, de fato. Quer dizer, novamente, os profetas hebreus estavam certos. Sim. Sempre estiveram certos. Há um sentido, de fato, apocalíptico para a história e a humanidade, ela se encaminha para uma destruição completa. Mas é que tá, mas essa destruição, ela é de uma forma compensada pela pressão da própria mensagem dos evangelhos. Então ele fala o seguinte, chega a seguinte conclusão: ou nós, seres humanos, nos reconciliamos uns com os outros, essa grande reconciliação, ela tem que ser muito visceral, e nós vamos parar de nos matar, e vamos parar de competir, e vamos nos relacionar de outra forma, em outras bases, nas bases que Jesus nos disse para nós. Ou nós aceitamos os conselhos de Jesus e passamos a viver em outros moldes, em outros fundamentos, ou nós vamos um dia, de fato, nos aniquilar. Sim. Não tem mais saída, certo? Não tem mais saída. E esse não tem mais saída, uma coisa ou outra, isso tem um nome na literatura espiritual hebraica, chama Apocalipse. Sim. Apocalipse é essa tensão, certo? Esse tensionamento da história para uma agudização dos meios de destruição e para por um lado, e para uma possibilidade de participação de uma vida em outras bases, muito mais humanas, certo? Então ele falou assim, conforme a história vai progredindo, essa tensão vai aumentando, ela vai aumentar. E nós vivemos hoje, no século XX e XXI, nós vemos um tensionamento muito agudo. E nós sentimos isso. Nós sentimos. Então, ele morre logo depois. Assim, ele publica Hermann Clausewitz, onde ele propõe essa teoria da história apocalíptica, certo? Onde ele conta toda a história do século XX, as guerras mundiais, né? Depois o período atômico da humanidade, que é o nosso atual. E aí ele vai terminar... logo que ele termina de escrever o livro, ele sofre um AVC. Tá. E aí ele interrompe a vida intelectual dele, infelizmente. Isso quando? 2007, para 2007, 2008. Pô, é recente, né? Ele só vai morrer mesmo em 2015. Mas aí, 2008 até 2015, ele não é mais o Girard intelectualmente ativo, né? Ele se retira da vida intelectual, e aí ele vai... Sim. Já tá debilitado, assim, já. Mas é uma coisa impressionante. A obra dele é impressionante, cara. Sim. É um negócio extraordinário. Para quem tiver o interesse de acompanhar o pensamento dele, é muito libertador. Eu desconheço, cara, fora as Sagradas Escrituras, certo? Que chama de Bíblia. Eu desconheço outra fonte de libertação, de conhecimento. A obra dele é uma coisa impressionante. Legal. Você começa a entender muitas coisas. Não só no nível pessoal seu, de relações, às vezes, você tem problemas de disputa e de relações de inveja, de competição, até no nível bem pessoal mesmo, até o mais macro possível, que é das relações internacionais, entre as nações. A mímese se aplica a todos os âmbitos, ela tem várias esferas, né? Legal. Inclusive, ela atravessa todas as relações humanas. Eu curto muito ouvir o Jonas Madureira, né? Ele tá cada vez mais interessado em Jihad, aparentemente. Eu tive várias conversas. Ele já me entrevistou, o Jonas. Sim, eu cheguei a ver o início da conversa de vocês lá. E isso, aparentemente, ele aplica um monte lá pra teologia, etc. Né? Ele aplica. Mas então, só pra gente finalizar ali, então...
Basicamente, a sua tese, então, é sobre essa questão desse último desdobramento do pensamento de Hard, que é sobre a história tender a esse tensionamento final aí, que é o meio apocalíptico mesmo. Né? Sim, é isso mesmo. Que hoje as coisas parecem se encaminhar cada vez mais rápido para isso. Né? Impressionante. Porque é o que eu falei assim, no último episódio. Tipo, a gente tem alguns cenários possíveis. Ou realmente entra numa terceira guerra e acabou, ou vem uma nova, uma ordem pós-45 que é mais pesada do que a ordem de 45. Então, o grande último expurgo coletivo que nós tivemos, o grande último ato sacrificial supremo da humanidade foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Morreram, sei lá, 100 milhões de pessoas, mais, por aí, né? Não sei, mas morreu muita gente, né? Fora os efeitos colaterais, né? Porque as pessoas só pensam sobre a Guerra Mundial em contexto europeu. Alemanha, Polônia, França, a Rússia, aquela parte do oeste da Rússia, a parte europeia da Rússia. As pessoas pensam na Segunda Guerra Mundial só ali. E se esquecem, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial teve sua contrapartida na China e no Japão, que morreu mais gente que na Europa. Que na própria guerra. É isso. Então, quer dizer, é um negócio absurdo. Então, esse foi o grande expurgo coletivo da humanidade, certo? Como ele terminou? Ele terminou com 2 bombas atômicas. Tipo, olha, o próximo vai ser o fim da humanidade. Certo? Aquela história, né? Ninguém sabe como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser de paus e pedras. Sim. Aquela historinha, né? Tipo... Vai acabar. É terrível. Então, nós não podemos ter uma terceira guerra mundial. Esse é o nosso fim. Tem uma frase que eu sempre falo, né? Que tem sabe o Peter Thiel? Ele tem uma frase dele que ele fala sobre aquele versículo lá de Mateus. Nunca lembro qual que é o versículo, o capítulo, mas que a gente não sabe nem o dia nem a hora de Cristo voltar, mas talvez a gente possa chutar o século. E talvez seja o nosso século aí, né? Porque as coisas... A gente está no início do século e já está tensionado dessa forma, né? Não sei como vai ser. Porque nós não conseguimos mais nos reconciliar. Depois de Jesus, teoricamente, óbvio, né? Segundo os parâmetros da teoria mimética. Sim. Depois de Jesus, não há como nós nos reconciliarmos uns com os outros por meio de vítimas expiatórias. Elas não dão mais certo. Não dão mais certo. Não dão mais resultado prático, entendeu? Porque todo mundo sabe que, afinal de contas, aquele povo, aquela pessoa, não responde por todos os crimes. Sim. É impossível que alguém responda. Sim. Nós ficamos espertos para isso. Hoje a gente fala, calma aí, cara. Tudo bem, aquela pessoa pode ter lá os problemas dela, mas ela não é. Você não pode jogar tudo em cima dela. E é bizarro bizarro que Jesus é literalmente o contrário, né? Ele é tipo assim, não, joguem em mim, eu sou, realmente, joguem em mim, eu sou. Mas isso é tão atávico na gente que a gente faz isso o tempo todo. Sim. Nós nos vitimizamos o tempo todo. Por exemplo, você tem um problema numa corporação, tem uma reunião do boarding lá, os lucros caíram, faz 6 meses que os lucros estão caindo, certo? O que as pessoas falam nos corredores antes de começar a reunião? Que cabeça vai ser cortada. Não é assim que funciona? Cortar a cabeça. Alguém vai ser. Esse mecanismo existe. Alguém tem que ser responsabilizado. Na política, tipo. Cara, funciona. Nós somos meio macacos ainda. Sim. Nós não sabemos fazer outra coisa. Sim. Nós temos que eleger um bode expiatório. Para achar que a gente vai resolver nossos problemas. Sim. Mas nós sabemos hoje que não resolve. No fundo, a gente sabe que não resolve. Então não adianta você ficar demonizando ninguém hoje em dia, achando que isso vai resolver. Não adianta os americanos demonizarem a China. E não adianta a China demonizar os Estados Unidos. Não vai resolver. Sim. Ou nós encontramos uma grande reconciliação em todos os níveis, ou a gente vai acabar fazendo besteira, cara. Não tem jeito, entendeu? Bom, é isso. É isso, eu acho, né? Quanto tempo a gente tá? Finalizar, né? Acho que é bom finalizar aqui também, né? Por causa tá bom de você finalizar também, né? Sim. Então, é isso, galera. Eu espero ter outras oportunidades pra gente conversar, porque, pô, eu sempre ouço quando você aparece em podcasts, e fazer um podcast com você é muito bom, velho. Então,
Muito obrigado. Espero ter gostado. Por ter vindo. Pô, é excelente, cara. É animal mesmo, animal. Obrigado, E é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Lembrando, se inscreve aí no canal, porque mais de 90% das pessoas que veem os podcasts não se inscreveram. Meu livro sobre o assunto, para quem interessar. Perfeito. Esse é o seu livro que é sobre a sua tese, que é justamente sobre A teoria, isso. a última teoria, né? Do último desdobramento da teoria de Hard, tá aí. Imagino que seja um livro extremamente complexo de entender, né? Não é para qualquer um. Não, mas né? é um meu livro muito fácil, mas é acessível para o público em geral. Tá. Se eu quiser pegar para ler, dá para entender. Dá, tranquilo. Tá. Então é isso, galera. Compre o livro do professor, por favor, que eu com certeza vou comprar. E é isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui e vamos para a próxima. Valeu. Onde está disponível o livro para comprar? Verdade. Na Amazon, na editora também. É isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Pra cima. Muito obrigado, professor. Não é você, Matheus.